assim, gente, hoje nós temos 30 minutinhos ali para dar início a uma nova série de mensagens que Deus colocou no meu... e antes de falar da nova série de mensagens, olha, a camisa do espetáculo, dá para ver bem aí, né? Ruac, né? Tá aqui atrás, eu sei que o modelo não ajuda muito, mas a camisa fio 30, tinta maravilhosa, você pode encomendar ali, tá? Vai estar ajudando. Cadê o irmão Marcelo? Fica em pé, irmão Marcelo, né? O irmão Marcelo, na empresa dele ali, ele doou as camisas, né? Todo o lucro, né, da venda das camisas é para ajudar a gente a pagar a despesa do espetáculo. Vamos dar um aplauso, Senhor, pela vida do irmão Marcelo. Obrigado, meu filho, que Deus te abençoe, te recompense poderosamente. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar uma mensagem chamada de cristãos perigosos. E não é no mau sentido da palavra, porque todo mundo aqui já conheceu ou conhece um cristão perigoso no mau sentido da palavra, né? E talvez você tenha vindo para cá para ouvir essa fofoca achando que eu ia falar mal de cristão ruim, né? Cristão perigoso, né? Então assim, não é esse o sentido. A gente vai para o sentido bíblico da coisa, né? Vamos ler esse texto que está aqui embaixo de Atos, capítulo 17, versículo de número 6. Leia comigo. 1, 2, 3, vai. Por todo mundo, agora chegaram aqui. Eu estou falando desse tipo de cristão perigoso. Desse tipo de cristão que é uma ameaça no mundo espiritual. Esse tipo de cristão que é conhecido no céu e temido no inferno. Esse tipo de cristão que aonde ele chega, o céu chega junto com ele. É desse tipo de cristão. É um cristão que não é comum. É um cristão que decide viver como um legítimo representante do reino de Deus. É um cristão perigoso. Nessa série de mensagens, nós vamos ver a vida de alguns cristãos que causaram um grande impacto na história, na sociedade da sua época, através de uma vida consagrada ao Senhor, pelo seu testemunho, pelo zelo, pela piedade, mas também através das manifestações do poder de Deus através da vida desses servos de Deus. Eram verdadeiras ameaças ao império das trevas. Eu acredito de verdade que o mundo espiritual é real. Quem acredita que o mundo espiritual é real? E se o mundo espiritual é real, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, se existe uma batalha espiritual travada, Deus precisa de soldados e soldadas valentes e perigosos. Precisa de gente, né, que tenha posicionamento no mundo espiritual. E aí, na primeira parte da série hoje, a gente vai aqui aprender com uma pessoa. A gente vai focar na vida de Paulo. Quem conhece aqui um pouquinho da história de Paulo? Quais são as marcas desses cristãos perigosos? Vamos aprender com Paulo. Número 1, um cristão perigoso é alguém que, número 1, teve uma experiência profunda de conversão. Gente, um cristão perigoso é alguém que teve um encontro com Jesus de verdade. É alguém que você olha para e diz, cara, esse cara teve com Jesus. Ei, você olha para e diz, ei, o que aconteceu contigo, cara? Alguma coisa mudou. O que foi que aconteceu? É alguém que teve uma experiência profunda de conversão. Para quem não conhece a história de Saulo, Saulo era um perseguidor da igreja, um homem temido. Era um homem que ele causava pânico para os cristãos do primeiro século. E a Bíblia diz que ele, como perseguidor de cristão, um dia o próprio Cristo veio na direção de Saulo. Está lá em Atos capítulo 9, do versículo 3 ao 5. Vamos lá? Atos capítulo 9, do versículo 3 ao 5. Diz assim que em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu o quê? Vamos lá, gente. Eu sou Jesus. Gente, ei, Saulo se encontra com Jesus. E Saulo nunca mais é o mesmo homem. Gente, olhe para mim. Quem aqui lembra do dia que Jesus encontrou você? Isso marcou sua vida? Qual foi a profundidade dessa experiência? Era notório. Gente, uma experiência profunda de conversão. Eu acredito que um cristão perigoso é alguém que teve uma experiência profunda de conversão. Uma experiência tão profunda que marca a sua caminhada. É uma coisa antes e é outra coisa depois. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se há uma conversão genuína, há uma mudança. O texto diz das Sagradas Escrituras: aquele que roubava já não rouba mais, aquele que mentia já não mente mais. Ou seja, há uma transformação de vida. Saulo de Tarso, temido, agora passa a ser um cristão perigoso. Por quê? Porque ele teve uma experiência profunda de conversão. Gente, eu me lembro que quando eu me converti a Jesus, lógico, nem todo mundo é assim, mas no outro dia dava para perceber que alguma coisa tinha acontecido. No outro dia, foi assim com você? Aconteceu assim com você? Gente, no outro dia, eu me converti numa madrugada. No outro dia, eu fui lá para a turma do canto da esquina, que antes da pelada. A imoralidade que eles falavam, o cheiro do cigarro que eles fumavam, começou a me incomodar profundamente. Eu fui para o campo, na primeira semana de convertido, eu era atribulado, brabo demais, brigalhão demais. E aí, na primeira vez que eu fui para o campo, eu queria brigar e chamar palavrão no campo. Ninguém nem sabia que eu era crente no campo ainda. Mas o Espírito Santo, a experiência profunda de conversão, o Espírito Santo começou a me incomodar. Sabe o que aconteceu? Ninguém me disse isso. Eu passei 2 anos sem ir para o campo jogar futebol enquanto eu não me curasse. Foi a religião que me obrigou? Não. Eu tive uma experiência tão profunda de conversão que eu me sentia incomodado de ser parecido com Jesus em palavras, em atos, em ações. Gente, um cristão perigoso é alguém que teve uma experiência tão profunda que altera a sua trajetória de vida. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é uma marca. Uma conversão genuína muda tudo. No dia que entendemos que Ele assumiu a nossa morte, passamos a viver pela sua vida. Gente, nós não éramos ninguém. A gente estava perdido. Nós estávamos indo para o inferno. A gente estava com o passaporte carimbado. Ele veio e disse: eu vou morrer no seu lugar. Eu vou pagar a tua conta. Ele assumiu a nossa morte. Para quê? Para que eu e você vivêssemos a sua vida. Poderia e deveria ser uma grande honra todo cristão viver segundo os padrões de Deus para a sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. O que é um cristão perigoso? É alguém que, número 2, aprendeu o poder da interdependência. Gente, Saulo era um cara altamente independente, que achava que não precisava de ninguém. E aí, a primeira coisa que acontece, imagina só, Saulo, um cara arrogante, achava que era o dono da razão, que sabia de tudo. Ele cai por terra. Primeira ordem de Jesus para ele, coloca aqui o versículo 6 de Atos 9. Olha lá, o que Jesus diz para ele? Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Ei, gente,
sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Gente, se tem uma coisa que um cristão perigoso aprende, é que ele tem que aprender a trabalhar em equipe. Esse negócio de reino de Deus não é reino do eu, não, é o reino de nós. Somos nós, a família é nós. O quanto antes você entender que você precisa dessa pessoa e que ela precisa de você, não é uma dependência doentia, é uma interdependência saudável que me mantém humilde. É eu aprender, é eu ter paciência com o outro, é eu me colocar no lugar do outro, eu não descartar o outro. Quem está me entendendo, gente? Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim o texto das Sagradas Escrituras, Paulo dizendo: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. É interdependência. Nós estamos ligados. Amém, gente? É por isso que quando tem alguém na família dando problema, todo mundo sofre. Nós somos interdependentes. Número 3, um cristão perigoso é alguém que, número 3, é alguém que vive pela causa do evangelho e não somente para si. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Atos capítulo 20, versículo 24. Olha o que Paulo diz aqui. Olha o que ele diz: todavia, leia comigo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Uma pessoa que pensa assim é perigosa, é ou não é? Sim ou não? Cara, eu não estou nem aí para a minha vida. Não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olhe para mim. Todo cristão poderia e deveria ter uma consciência de que, independente do seu meio de vida, ele está na terra para uma missão de vida que Deus confiou a ele. Então, se você é um médico, você é um médico com uma missão de vida de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Se você é um advogado com a missão de vida de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ei, irmãos, quem dera que todo cristão entendesse que, independente do que ele tem na sua mão, uma empresa, uma carreira, dons, talentos ou habilidades, isso deve estar conectado a uma causa maior. E essa causa maior é povoar o céu. Essa causa maior é levar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Quem dera que todos nós pegássemos os recursos dessa terra para investir naquilo que é eterno. Gente, um cristão perigoso entende que ele está aqui, ele tem uma causa. Ele não está aqui só para si mesmo. Paulo falou sobre isso. Ele disse: olha, a minha vida não é minha, não é só para mim mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. William Carey disse o seguinte: eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam. Ele disse: meu medo não é o fracasso, o meu medo é ter sucesso naquilo que não tem valor. Meu medo é ficar envaidecido e gastando tempo e perder o senso daquilo que realmente importa. Quem está me entendendo, gente? É muito importante nós entendermos isso. Número 4, um cristão perigoso é alguém que é um adorador independente da circunstância que ele está vivendo. Ei, gente, um cristão perigoso é alguém que adora a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele não tem a síndrome da mulher de Jó,
que quando a coisa pega, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sai dessa igreja desgraçada. Não, ele não tem não. Ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Ele adora. Irmão, preste atenção. Paulo conta, a Bíblia conta uma história de Paulo. Preste atenção, irmão. Imagina só, você tem uma visão de Deus. Preste atenção, te coloca no lugar aqui. Você está se preparando para ir para um lugar. Você está se arrumando para viajar para um lugar. E antes da viagem você tem um sonho, uma revelação. E nesse sonho aparece alguém dizendo: não vai para esse lugar não. Vai para esse lugar porque eu tenho uma missão. Eu quero te usar nesse lugar para fazer uma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. Deus mudou a agenda de Saulo. Saulo queria viajar para um lugar. Deus aparece para ele em sonho e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele sonhou com um homem de branco, provavelmente um anjo. E ele teve aquele sonho e ele literalmente muda a sua agenda para mudar a sua... Ele submeteu a sua agenda à agenda de Deus. E ele vai para onde Deus disse que era para ele ir. Irmão, escute. A maioria de nós entende que se Deus falou para a gente ir para um lugar, é porque Ele tem coisa muito boa para a gente ir lá, né? Mano, se Deus falou, vai dar tudo certo. Tu vai arrasar, tu vai quebrar tudo. Ixi, vai ter tapete vermelho. Vai ter... Vai ser só glória. E aí Paulo entra na Macedônia, segundo a ordem do Senhor. Aí já vem logo uma endiabrada atrás dele. E todo dia aquela mulher falava: esse é o homem de Deus, esse é o homem de Deus. Paulo um dia não aguenta mais, mete a mão na cabeça dela, expulsa o demônio. Talvez ele pensasse assim: rapaz, agora eles vão parar para ouvir o evangelho, né? Viram que Deus me deu autoridade. O cara que patrocinava a endemoniada, que ganhava dinheiro com espírito de adivinhação, ficou possesso. Pegou Paulo, prendeu ele e o companheiro dele, Silas, deram uma pisa em praça pública. E aí a gente vai ler o texto aqui de Atos 16, do versículo 23 em diante. Presta atenção. Continua a história. Depois de serem o que, gente? Severamente açoitados. Eles estavam com as costas abertas, rasgadas. Foram lançados aonde? Na prisão. O carcereiro recebeu o quê? E os caras eram perigosos demais, né, irmão? Pelo amor de Deus. Todo quebrado de pau, costa rasgada, lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. 24. Tendo recebido tais ordens, o que ele fez, gente? Os lançou no cárcere interior e lhes prendeu. Você sabe o que é o cárcere interior? É a fossa da penitenciária. É a fossa, é onde fica o excremento dos presos. Então ele estava literalmente na fossa. Na fossa. Então imagina, costa aberta, né? Pé preso no tronco, no meio das fezes. Imagina comigo aí. E aí imagina se o cara pensar: meu Deus, era para me estar em tal lugar tomando banho de praia. Deus me mandou para cá, para esse inferno. Era para me estar lá com meus irmãos, lá na outra cidade. Ia ter banquete, estava todo mundo me esperando lá. Deus mandou vir para cá para levar pau. Eles não tinham humanamente nenhum motivo para fazer nada de bom para Deus. Mas a ação dele, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Rapaz, esses caras são doidos. Rapaz, que troço, que negócio é esse aí? Que vírus é esse? Rapaz, esse tipo de gente aí é perigoso, hein? Eu nunca vi uma atitude dessa não. Isso é coisa de gente perigosa. E aí eles começam a louvar, a louvar, a louvar. E aí, gente, para quem está na parte inferior de uma cadeia, imagine só. Se tem um terremoto, você está aqui embaixo, é o pior lugar para você estar. Eles estavam lá embaixo. E aí, versículo 26,
Olha o que acontece. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O cara que estava do lado de fora, o centurião, quando viu rebelião, ele disse: é rebelião na cadeia, vão me matar. Ele pega a espada e diz: antes de me matar eu me mato. Paulo diz: não toque na sua vida. Ele disse: o que é que eu tenho que fazer então para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Gente, Paulo era um cristão perigoso. Quem adora a Deus no meio da guerra, quem adora a Deus no meio da luta, quem adora a Deus no meio da, independente da circunstância, é uma ameaça. Quem está me entendendo, gente? Vamos adorar. Adoração é uma arma de guerra. Diga glória a Deus. Um cristão perigoso é alguém que crê, busca e vive o sobrenatural de Deus. Diga comigo: crê, busca e vive. Diga mais alto, diga: crê, busca. Tem gente que não vive porque não crê. Tem gente que crê, mas não busca. Eu quero que olhe para mim, irmãos. Não risque a parte sobrenatural da Bíblia. Não, eu acredito num Jesus que salva, que perdoa pecado. Nesse eu acredito. Mas nesse negócio de Jesus que cura enfermo, que expulsa demônio, que revela as coisas, nessa parte aqui, essa parte eu não acredito. Qual é a parte da Bíblia que funciona para a gente? É aquela que você acredita. E Paulo era um homem que vivia nessa parte sobrenatural. Olha lá, um dia Paulo estava sendo levado preso para Roma. E aí Deus fala para ele que não era para eles irem naquela noite, porque o barco ia afundar, o navio ia afundar. Ele avisa para o comandante não acredita, eles foram, o navio afunda. E aí eles têm que, nadando, eles chegam numa ilha. Quando eles chegam na ilha, Atos 28:3, coloca aí por favor o texto. Atos 28:3. Todo mundo com frio, nadando no mar gelado. Paulo começa a juntar graveto para aquecer a galera. E aí, Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, o que aconteceu? Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Mão, quando a galera viu a cobra presa, todo mundo pegou o celular para filmar. Vai já se lascar. Deixa eu pegar meu celular aqui. E aí no versículo 5, olha lá. Mas Paulo, sacudindo a cobra, não sofreu mal nenhum. Versículo 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era o quê? Um Deus. E aí, irmão, Paulo usa isso. E Paulo começa a orar. Tinha um tal de Públio, que estava com o pai doente. No versículo 8, olha lá. Paulo manda trazer o pai desse cara. No versículo 8, coloca aí para mim. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de quê? Febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Versículo 9. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram, gente, um naufrágio, o que era para ser uma tragédia, virou uma oportunidade de Deus para fazer milagre, para o nome de Jesus ser glorificado, para curar um monte de gente. Por quê? Porque Paulo andava na frequência do Espírito Santo. Paulo andava conectado com Deus como um representante dos céus na terra. John Wesley disse o seguinte: dai-me 100 homens que nada temam senão pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Um cristão perigoso é alguém que, número 6, é respeitado no mundo espiritual. Diga comigo: respeitado no mundo espiritual. Olhe para mim, irmão.
Você tem medo do cão ou o cão tem medo de você? Paulo passou por uma situação dessa. Atos 19, do versículo 13 ao 16, presta atenção. Atos 19, do versículo 13 ao 16, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Próximo. Os que estavam fazendo isso era o que, gente? Os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Era um filho de crente, né? Filho de crente não é neto de Deus. Amém, gente? Deus não tem neto, Deus tem filho e filha. Então, filho de sacerdote, versículo de número 15, diz assim: um dia, o espírito maligno lhes respondeu. O que ele disse? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Gente, quem você é no mundo espiritual? Quem você é? A Bíblia diz, no outro versículo, 16, diz assim, ó: então o endemoniado, o que fez? Saltou sobre ele, os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus. Você já viu alguém levar pau de capeta? Eu já vi, irmão. Eu já vi crente apanhando de endemoniado, é muito feio, olha. Dá vergonha alheia. Apanhando com a Bíblia que ele estava. Eu já vi crente apanhando de endemoniado com a Bíblia. Gente, olhe para mim, ei, olhe para mim, ei. A autoridade do mundo espiritual, ser conhecido, ser respeitado no mundo espiritual. Isso é coisa de um cristão perigoso. Jesus disse: esse signai e esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. O mundo espiritual é real. Quando eu me converti, eu tinha assim uma vontade muito grande de expulsar demônios. E eu passei, eu acho que 3 anos da minha vida expulsando demônio. Onde tinha demônio eu queria estar. O pessoal me apelidava de caçador de fantasmas. Tem umas experiências para contar para vocês aqui. O predador, um monte de coisa aí. E aí, eu me lembro que uma vez tinha uma pessoa, o pessoal estava tomando cachaça no núcleo 12. E aí, estavam tentando expulsar o demônio lá da mulher, a mulher estava quebrando tudo. Alguém disse assim: eu vou chamar liga pro Richard para ele vir aqui. A mulher estava quebrando tudo, ela disse: vai chamar quem? O Richard. Precisa chamar não, que eu estou indo. Gente, isso aqui eu estou falando para vocês. A pessoa não sabia, eu não sei quem era a pessoa não me conhecia. Mas o demônio respeita. Ele disse: eu conheço Paulo. Amém, gente? Eu conheço. Amém? Então, que o Senhor levante uma geração de cristãos perigosos, porque tem uma multidão de pessoas oprimidas pelo diabo, precisando de libertadores e de libertadoras. E essa unção está sobre você. Um cristão perigoso é alguém que conhece a voz de Deus, porque ora, lê a Bíblia e busca com zelo e fervor os dons espirituais. Ei, gente, um cristão perigoso é um cristão de oração. Um cristão perigoso é alguém que recebeu dons de Deus e usa os dons que Deus deu. Olhe para mim, irmãos. Nós não podemos reduzir o evangelho a uma boa comunicação, a uma boa estrutura, a uma boa liturgia, a uma boa música. O evangelho tem voz de Deus. Jesus vive, Jesus fala. Ele está aqui. Ele conhece a sua vida. Agora, quem é o cristão perigoso? É o cristão que ora. É o cristão que recebeu o dom espiritual de Deus. Gente, eu não sei você, mas eu preciso orar mais.
Quando eu oro, eu me conecto a Deus. Quando eu oro, eu me conecto ao coração de Deus. Quando eu oro, eu me torno sensível para ouvir a voz de Deus. Quando eu oro, eu pego o meu dom espiritual e coloco no fogo. Gente, tem gente que recebeu o dom espiritual aqui, que o dom tá no congelador. Ele congelou o dom. Tem aquele lá do talento que enterrou, né? Esse congelou. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. O texto vai dizer de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Coloca aqui, por favor. Por essa razão, leia comigo. Torno a lembrá-lo de quê? Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Olhe para mim. Qual é o dom de Deus que está em você? Qual foi o dom que Deus te entregou? É sua responsabilidade manter viva a chama do dom. Como é que eu faço isso? Orando, me consagrando, buscando a Deus. Gente, manter viva a chama do dom que Deus te deu, do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. John Wesley dizia, perguntaram para ele qual o segredo do alcance tão grande do seu ministério. Ele dizia o seguinte: o meu segredo é que eu me coloco em chamas diante de Deus, e as pessoas vêm para assistir eu pegando fogo. Um cristão perigoso é alguém que, escute, tem paixão e zelo pela santidade. Olhe para mim. Estilo de música de igreja muda. Estética de igreja muda. Liturgia de igreja muda. Princípio de Deus para a vida do cristão. Vida cristã, Deus tem um padrão para você. Olhe para mim. O dia mais triste da sua vida é quando você começa a sorrir e achar normal aquilo que faz Deus chorar. O dia mais triste da sua vida é quando você para de desejar ser parecido com Jesus. O dia mais triste da sua vida é quando você peca e você não sente mais arrependimento no seu coração, nem lágrima nos seus olhos. O dia mais triste da sua vida é quando você começa a arrumar um monte de argumento para tentar justificar algo que não é a vontade de Deus para a sua vida. Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Paulo disse, ele disse, a vontade de Deus é o que, gente? Que vocês sejam o que? Santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Escute, você é de Deus. Seu corpo pertence a Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Ei, santificação. Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Sim ou não? Versículo, olha o que Josué disse em Josué capítulo 3, versículo 5. Coloca para mim Josué capítulo 3, versículo 5. Josué ordenou, o que ele disse? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Ei, você quer viver maravilha na sua vida? Quer viver maravilha na tua família? Quer viver maravilha no teu casamento? Quer viver maravilha no teu ministério? Quer viver maravilha no teu negócio? Santifiquem-se. Ei, a santificação de hoje é um prenúncio das maravilhas e dos milagres que o Senhor vai fazer amanhã. Não existe maravilha, não existe milagre, não existe manifestação da glória de Deus sem santificação. C.S. Lewis disse, Deus é luz,
E a luz não pode refletir-se num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que se reflete em um espelho limpo. Você quer refletir a glória de Deus? Limpe-se. Você quer refletir a glória de Deus? Santifique a sua vida. John Wesley disse: quem quiser reinar com Cristo no céu, deve ter Cristo reinando na vida dele na terra. E por último, aqui eu encerro. Vou até tomar um gole aqui de água. Você já pode ficar em pé. Vocês estão muito assustados do meu gosto. Por último, um cristão perigoso é alguém que, escute, é alguém que é movido por aquilo que é eterno. Ele está na terra, o pé está na terra, mas a mente e o coração está ligado ao que é eterno. Olha o que Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Coloca o texto para mim, por favor, leia comigo, vamos lá? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Ei, gente, olhe para mim. Ei, glória a Deus pelos teus carros, glória a Deus pelas tuas casas, glória a Deus pelo dinheiro que você tem no banco, glória a Deus pelos diplomas que você adquiriu, glória a Deus pelas viagens que você fez, pelos bens que você tem. Isso tudo é muito legal, mas eu quero que você entenda que isso tudo fica na terra. E se a gente espera, o teu negócio com Deus é só para essa terra? É uma pergunta. O teu negócio com Deus é só para cá? Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Leia o texto, Filipenses 3, 20. A nossa cidadania, porém, está onde? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Um cristão perigoso é aquele que fecha os olhos e diz assim: eu estou vivendo o melhor momento da minha vida na terra, estou prosperando, ganhando dinheiro, está dando tudo certo na minha vida, mas eu acredito, e eu não vejo a hora em que a trombeta vai tocar, e esse corpo mortal se revertirá de imortalidade. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós seremos arrebatados e se encontraremos com Ele nos ares, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ei, um cristão perigoso é alguém que entende que ele está na terra, mas o negócio dele com Deus é muito maior. Tem um céu, tem uma eternidade. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ei, gente, pensam na terra é lambujo. Eu não sei nem o que é lambujo. Minha avó que dizia. Lambujo é migalha, aquilo que cai, que sobra. Minha avó dizia: meu filho, isso é lambuja, é sobra, o que restou. Eu nem sei, os professores que me perdoem. Veio lá da vovó, minha avó, culpa dela. Pensam na terra é lambujo de vovó. É aquilo que sobra, é resto. O que Jesus conquistou para você é muito maior. Escute, por que você está desesperado para viver mais 10, 20 anos com conforto aqui na terra? Isso é importante. Ter uma poupança, se preparar na sua aposentadoria, isso tudo é muito importante. Mas por que você não está nem aí sobre aonde e com quem você vai passar a sua eternidade? Por quê? Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Oh Espírito de Deus, tu estás nesse lugar.